Ontem, em Brasília, Lula abriu o Foro de São Paulo. Em seu discurso, ele chamou a reunião da esquerda de bênção para a América Latina. O presidente também revelou seu orgulho de ser comunista. Não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Lula admitiu que as pautas de costume do patriotismo não estão alinhadas com a esquerda. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Começar com a Ana. Ana, você que escreveu uma trilogia sobre o comunismo aqui na Revista Oeste, esse sistema que matou aí mais de 80 milhões de pessoas, se a gente somar, né? Stalin, Mao Tse-tung, Coreia do Norte, e temos um presidente orgulhoso de se dizer comunista. O número pode ser até maior, viu, Paula? O número chega até a 110 milhões de pessoas, né, pelo mundo. E é inacreditável, né? Um presidente da República bater no peito e dizer que tem orgulho de ser chamado de comunista. Agora, diferentemente deles, a gente gosta é que eles falem. Falem. Quanto mais eles falam, mais eles se mostram totalitários, né? Com uma simpatia tremenda por regimes totalitários, por ideologias nefastas, vis, covardes, que matam, que assassinam, que prendem dissidentes políticos, opositores. Não é apenas mera coincidência o que está acontecendo no Brasil. Enquanto vocês estavam falando aqui, estava fazendo uma listinha do que está acontecendo no Brasil, e se não falarmos que está acontecendo no Brasil, quais os países que vêm na cabeça da gente? Vamos lá. Presos políticos, direitos políticos cassados, deputado preso por palavras, deputado cassado por crime futuro, Ministério Público pedindo fechamento de TV e rádio, presidente dizendo que se orgulha de ser comunista, ditadores visitando o país como chefes de Estado, com honras, jornalistas censurados, com contas bancárias bloqueadas e passaportes suspensos. E aí ele vem demonizar o que há de mais bonito no Brasil hoje, que foi graças ao presidente Bolsonaro que nós vimos esse resgate do patriotismo, do amor à nossa bandeira, do amor aos nossos símbolos. Não tem nada de feio nisso, nada de feio. Aquela bandeirinha que está ali atrás do mestre Alexandre Garcia, esse é o nosso maior símbolo. É um orgulho muito grande que nós temos que ter do nosso país, sim. E isso foi resgatado através de vários pontos do nosso cenário político nos últimos 4 anos, mas também por causa do presidente Bolsonaro, por causa de personagens como Olavo de Carvalho, por causa do advento também da internet, que deu informação, deu acesso às informações para o brasileiro na palma da mão. O brasileiro olhou para o sistema de controle, digamos assim, né, dos portões, do monopólio da informação. O brasileiro olhou ali para os gatekeepers, para os donos dos portões e disse: eu serei a minha agência de checagem e eu vou checar você. E o que você está dizendo é mentira. Eu vou escolher o que eu quero acreditar. E o sistema, claro, né, foi exposto, as vísceras desse sistema corrupto elas foram expostas,
E hoje nós temos, sim, um mártir no dia de hoje, o presidente Bolsonaro caçado, né? Não conseguiram achar nenhum caso grave de corrupção, de esquemas milionários, bilionários, então tiveram que derrubá-lo, assim como os americanos não conseguiram fazer com Donald Trump, que quanto mais batem em Donald Trump, mais ele arrecada dinheiro para a sua campanha presidencial do ano que vem. Os números nas pesquisas só aumentam, e é isso que provavelmente vai acontecer, né, com o eleito ali do presidente Bolsonaro. Então é isso, a gente torce para que os comunistas eles falem, eles continuem falando, porque é assim que a gente consegue entender de verdade a veia, a genética covarde, a genética vil e a genética totalitária dessa gente. Alexandre, também quero te ouvir em relação a essa declaração do Lula, né? Presidente que se diz orgulhoso de ser comunista e que diz que precisa enfrentar o discurso do costume, da família, do patriotismo, como se família fosse um mal a ser combatido, né? Pois é, Ana, e ele não falou isso durante a campanha eleitoral. Não, ele agora fez essa catarse ou essa crise de sinceridade perante o Foro de São Paulo, né? Para ficar bem com o Foro de São Paulo. Ele sempre fica bem com a plateia que está mais próxima. Mas durante a campanha eleitoral ele não disse que tem orgulho de ser comunista, que sempre combateu o patriotismo, costumes, família, né? A gente viu casos, né? Viu uma juíza, se não me engano, do Rio Grande do Sul, mandando tirar bandeiras da fachada das casas, né? Ou uma juíza ou alguém do Ministério Público, né? Isso a gente vê, né? E sabe que esse pessoal que é globalista, né? O comunismo é mundial, comunistas do mundo todo univos, né? O Foro de São Paulo veio como alternativa ao fechamento da União Soviética. Entrou em colapso, aí surgiu aqui na América Latina, que tem menos memória, fica mais fácil de tentar erguer o marxismo-leninismo. E agora, na cara, está na cara, na nossa cara, o nosso presidente da República, né, diz que tem orgulho de ser comunista, socialista, né, e que são valores que sempre combateram, desde toda a vida combateu valores como patriotismo, família, né? E a gente está vendo como é que se combate a família, né? Com essas ideias copiadas dos americanos, a gente continua colonizado culturalmente. Moda nos Estados Unidos vira moda aqui no Brasil, né? Esses modismos aí esquisitos, né? Porque contrariam a lógica, a razão, a biologia, a normalidade e a natureza, né? Aí danou-se, né? Quer contrariar a natureza, acabou. Mas, então, eu queria fazer só uma lembrancinha. Não foi a Tebet que nunca foi recebida pelo presidente, foi a Aniele Franco. A Tebet foi recebida 2 vezes, mas se a gente comparar com o Alberto Fernandes, ele foi recebido 5 vezes, né? em audiências privadas, né? Tá aí mais de 20 ministros desse grande ministério de 37 pessoas foram recebidos menos vezes que o próprio Alberto Fernandes. É um levantamento da Poder 360 que está revelando isso. Paula. Silvio, quer complementar? Não, só fazer um adendo ao que o Alexandre está dizendo. O Poder 360 trouxe essa reportagem de fato ao longo da semana e nós também trazemos uma reportagem sobre os figurantes, é o título da reportagem. Nesta edição, Alexandre, a diferença é, quando a gente diz a sós, são audiências requisitadas pelo ministro para tratar de um assunto diretamente com o presidente pessoalmente. Isso a Simone não conseguiu. Ela participou, por exemplo, com o secretário executivo, com o secretário-geral da presidência. Eram sempre agendas que envolviam outros ministérios, mais de um, por exemplo. Mas uma demanda particular dela, ela não conseguiu, assim como a Aniele Franco também não conseguiu, e o Márcio França conseguiu pela primeira vez na última terça-feira.